Na questão 160 do Livro dos Espíritos, Hum. Kardec pergunta se o espírito encontra imediatamente, ela coloca assim, entre aspas, né, aqueles que ele conheceu na Terra e morreram antes dele. Os espíritos respondem que sim. Já na questão 163, os espíritos respondem a Kardec que passamos por estados de perturbação algum tempo. Aí ela ficou confusa, estou confusa. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. É porque a noção de tempo dos espíritos é diferente da nossa. Então eu pergunto a você, depois da morte, a gente vai encontrar as pessoas que a gente conviveu? Vamos. Imediatamente, aí o espírito diz: é, porque os tempos são tão curtos, mas há um período de perturbação. Então, é preciso que a gente encaixe as duas coisas. É como, por exemplo, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante, eu não vou lembrar agora o número dela, mas Kardec pergunta assim: duas pessoas que durante a existência física tiveram algum tipo de animosidade, quando elas desencarnam, essa animosidade entre elas desaparece, elas param com essa animosidade que tinham? Aí responde o espírito: sim. Desencarnando, os espíritos percebem que era uma coisa pueril, como de crianças. E quando desencarnam, aquela leitura que eles tinham de vida se transforma e eles não se veem mais como pessoas oponentes. Com a morte, eles passam a ter uma visão diferente disso. Ponto. Em seguida, aí seguem os espíritos. Exceção feita para as almas inferiores, que mesmo desencarnando continuam mantendo os mesmos pendores. Então, nós somos a exceção. Nós somos a exceção, porque o mundo espiritual não funciona assim. É a gente que tem essa tendência de desencarnar e continuar odiando as pessoas. Mas o esperado é que, ao despirmos-nos das condições físicas, as nossas leituras de mundo se transformem. Às vezes a gente tem leituras diferentes, desencarna e acaba se congraçando do lado de lá. Então, os espíritos, quando respondem, eles têm muito da situação, daquilo que é a realidade, que eles já possuem na leitura que estão do seu próprio grau de evolução. Quando os espíritos dizem que após a morte a gente vai encontrar os parentes, eles não estão sendo equivocados na resposta. É verdade. Depois da desencarnação, nós vamos encontrar as pessoas. Imediatamente, ele diz, imediatamente. Só que existem as exceções. Então a gente tem que juntar essas coisas. Eu daria para você um outro exemplo, a questão 615 e 618. Questão 615, Kardec pergunta: a lei de Deus é imutável? Aí dizem os espíritos: eterna e imutável como o próprio Deus. E na 618 pergunta: a lei de Deus é a mesma para todos os mundos? Aí responde os espíritos: a razão está a dizer que ela é apropriada à natureza de cada orbe. Então, muda ou não muda? A lei é a mesma, mas o mundo, de acordo com a evolução, enxerga de maneira distinta. Então, nesse caso, dessa questão que você está colocando, a gente vai perceber que ela tem um desdobramento na 163 que vai distender para um universo mais acurado da informação. Mas eu vou fazer o seguinte, Rubens, nós vamos nos comprometer com o seguinte: eu vou fazer uma leitura dessa pergunta em outros idiomas. Vou pegar em várias outras traduções e idiomas para verificar se existe alguma coisa que a gente possa enriquecer mais sobre isso, para que a gente possa trazer uma resposta mais robusta. Vamos pegar as várias traduções em português, vamos pegar no francês, vamos pegar no Esperanto, que é uma leitura que também ajuda muito a gente a pegar o sentido das falas, e a gente traz na semana que vem, você não vai me deixar esquecer, uma reflexão mais aprofundada dessa questão para dirimir possíveis visões equivocadas sobre esse ponto da obra.